Já se disse, nós temos repetido aqui ao longo desses anos todos na conversa com especialistas na cura, especialistas da saúde, aqui no 9 Minutos, que o nosso modo de vida é uma das principais ameaças à nossa saúde. Pela regularidade das tensões que a gente experimenta, a competitividade, a insegurança, a ameaça da crise econômica, a ameaça do desemprego, é muita tensão o tempo inteiro que a gente vai somatizando, julgando para o inconsciente e não se dá conta de quando isso se manifesta. Assim parece que a cidade é o verdadeiro cenário das nossas neuroses. Conversar sobre isso ajuda pelo menos a gente a entender um pouco como isso acontece. Essa é a proposta dessa conversa de hoje, para a qual nós convidamos um especialista, o psiquiatra Ailton Vicente Rocha, com quem nós vamos conversar a esse respeito. Doutor Ailton, ansiedade, digamos, é normal ser ansioso morando no centro urbano, né? Perfeitamente. Morar em centros urbanos, eu acho que é mais, digamos, um fator de risco, né, para as pessoas serem ansiosas. Mesmo que morar na roça, né, morar na região rural, né, morar lá no interior, mesmo assim as pessoas podem ter ansiedade, pode ter depressão, pode ter problemas psiquiátricos. Mas, como você disse, o viver hoje nas grandes cidades, nas megalópolis, né, isso, claro, vai aumentar, né, esse estresse do dia a dia, a ansiedade. Eu já vi a definição de que os grandes vazios do interior, da vida campestre, da vida rural, favorecem muito ao surgimento da psicose. O indivíduo fica muito consigo mesmo, muito introjetado para dentro, e normalmente, assim como a neurose seria uma característica do urbano, a psicose seria mais uma característica do rural. Você já ouviu alguma coisa a respeito disso? Já? Pode ter algum fundamento, né? Porque a neurose, quer dizer, ela é mais digamos, um transtorno, um problema de relacionamento, né? É um problema, quer dizer, ela vai se manifestar através das interações Envolve humanas. o outro, né? Exato. Claro, nos grandes centros, né, nas cidades, essa demanda, né, pelo outro, isso é maior do que na zona rural, né? E é possível, né, que na zona rural a gente encontre, se fosse assim fazer uma estatística, né, mais, digamos, né, problemas, digamos, relacionados com problemas psicóticos, né, entendeu? Mas as neuroses, né, particularmente a neurose de ansiedade, né, os transtornos de ansiedade, é uma das vicissitudes do viver nos grandes centros. É o inevitável, né? Isso. O mal inevitável. Agora, existem categorizações, existem tipos de neurose? Bom, nos livros... Neurose não, de ansiedade. De ansiedade. Há algum tempo atrás, né, nos tratados, né, de psiquiatria, se utilizava muito o termo, né, digamos, neurose. De algum tempo para cá, né, se formos olhar os livros, a gente vai ver que a psiquiatria hoje, né, ela cunhou o termo de transtorno, né, distúrbio, né? Então está lá os transtornos psiquiátricos. O transtorno, né, ou antiga neurose, antigas neuroses, então nós temos os transtornos, digamos, ansiosos, né? É uma série de transtornos, um transtorno ansioso, transtornos depressivos, transtornos psicóticos, etc, etc. Dentro dos transtornos, né, as tais neuroses de ansiedade, nós temos vários subtipos, né? Por exemplo, nós temos o transtorno do pânico, né, que é muito importante, né, no sentido de, assim, como isso vai refletir na qualidade de vida hoje das pessoas. Temos um outro transtorno, por exemplo, a fobia social, que também não deixa de ser um transtorno de ansiedade. Tem o TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, é um outro subtipo de transtorno de ansiedade. Tem o tal TOC, né, os transtornos obsessivo-compulsivos. Temos também o transtorno de estresse pós-traumático, né? Ok? Então,
por exemplo, o transtorno de pânico, ele vai se caracterizar como? Por ataques de pânico que a pessoa tem, né? De achar que vai ter um mal súbito, né? Então, caracteriza o ataque de pânico. Essa pessoa, ela, posteriormente ao ataque, ela vai desenvolver uma ansiedade, que nós chamamos de ansiedade antecipatória. O que consiste a ansiedade antecipatória? É a pessoa está sempre temendo ela ter um novo ataque. Então, gera um estado constante de ansiedade nessa pessoa. Okay? E essa pessoa também, o panicoso, né, o que sofre de pânico, ele pode desenvolver também aquilo que nós chamamos assim, uma fobia, né, que nós chamamos de agorafobia, ou seja, a pessoa vai evitar situações, lugares onde ela teve uma crise de pânico, né? Então, esses três componentes caracterizariam assim um transtorno de pânico, né? Em 9 minutos nós estamos conversando com o psiquiatra Ailton Vicente Rocha. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o psiquiatra Ailton Vicente Rocha. Doutor Ailton, a ansiedade e estresse são as duas faces de uma moeda? Tem alguma conexão ou é uma questão de gradação de uma patologia para outra? Qual é a diferença de ansiedade para estresse? Bom, assim, numa linguagem leiga, né, para o povo em geral, eu diria que quase que se identificam, né? Quase tratar-se de do mesmo problema, né? Então, a pessoa, ela está ansiosa, ou ela está estressada, né? E o que caracteriza, né, digamos, uma ansiedade patológica, né? Quer dizer, ou um estresse, quando ele passa a ser prejudicial, quando isso vai interferir no modus vivendi da pessoa. Isso vai interferir, digamos, no seu funcionamento profissional, nos seus relacionamentos sociais, no seu relacionamento familiar, na sua vida global. Então, quando a ansiedade ou o estresse, ele interfere aí, ele atrapalha, ele gera um mal-estar, né, um sofrimento, então se configuraria um quadro, digamos, psicopatológico, né? Mas o estresse, a ansiedade, até um certo ponto, pode ser considerado como coisas normais da vida. Nós precisamos, a certo ponto, de um grau relativo de estresse para vivermos. Uma pressão, né? Uma pressão. Isso, para a gente ir à luta, né? Uhum. Entendeu? Então, inevitavelmente, não tem como a gente viver sem estresse, né? Sem um mínimo de ansiedade. Isso é um combustível, às vezes, para a gente lutar no dia a dia, enfrentar a realidade do dia a dia, ok? Claro, quando isso ultrapassa uma certa barreira, um certo limiar, sim, aí já demandaria uma ajuda, um tratamento. Pois é, porque o estresse, quando ele tem, digamos assim, motivos objetivos, causas objetivas que gerem raiva ou medo, se compreende. Ele até compreende o quanto ele é saudável, inclusive, para ajudar a gente a lutar ou para correr, né? Isso. Correr do perigo iminente. Agora, quando ele existe por si ser uma causa aparente, é que nos parece que ele também é um fator de sofrimento, porque ele nos tira o pleno desfrute, às vezes, do aqui e agora. Exato. A pessoa nunca consegue estar centrada porque ela está... Né? É por isso que as características, digamos, da ansiedade patológica que acontece naquelas subtipos que eu falei, de transtorno de ansiedade. Então, a pessoa, por exemplo, ela pode ter um ataque de pânico espontaneamente, assim, sem que haja um aparente desencadeante, digamos, objetivo, externo, né? Uma coisa interna. Então, é problemático, né? Quando a coisa se manifesta, assim, digamos, sem que haja, assim, fatores estressantes, estressores, desencadeantes. Muitas vezes, quer dizer, como eu disse, né? Muitos ataques de pânico surgem espontaneamente, né? Claro, as causas, as motivações desses transtornos, eu acredito, na minha maneira de ver, estão no passado. Como você falou aí no início da nossa conversa, lá no inconsciente, né? Problemas lá no passado, né?
aconteceram, não foram resolvidos, de uma certa forma no futuro, né, hoje, adolescente, adulto, né, pode se manifestar. Agora, o senhor mencionou aquela subcategoria pânico, agorafobia, fobia social, TOC, TAG, é um transtorno de ansiedade generalizada, estresse pós-traumático, é aquele que o cara enruste porque não conseguiu dar vazão ao estresse na hora, né? Então ele vem para dentro. Agora, como é que esse tratamento é cura pela fala, é psicoterapia, é uma compreensão da situação, que tem um pouco a ver com o que eles chamam de terapia cognitiva, ou é medicamento? Para segurar. Bom, e ter uma vez feito o diagnóstico, né? Realmente a pessoa tem lá um transtorno psiquiátrico, tem um transtorno de ansiedade, e aí vai se fazer o tratamento. Em que consiste o tratamento? Essencialmente, eu valorizo muito a relação médico-paciente, né? A relação terapeuta-paciente. E aí entra, digamos, também vai depender do grau desse transtorno, né? Se é um grau, digamos, leve, muitas vezes até moderado, nós podemos fazer com que esse paciente melhore através de uma psicoterapia. Aí a psicoterapia vai depender da corrente, né, que aquele profissional segue, né? Cognitiva comportamental, dinâmica, existencialista, etc, etc. Ok? Mas é muito importante, né, tratar qualquer desses pacientes, mesmo grave, que haja um bom relacionamento entre o paciente e o seu terapeuta, entre o paciente e o seu médico, o seu psicólogo, ok? A psicoterapia é muito importante. Claro que na área, por exemplo, da psiquiatria, os psicofármacos nos ajudam muito em coisas que antes, por exemplo, nós levaria um tempo bem grande psicoterapicamente. É através da psicoterapia e a psicofarmacologia, nós podemos encurtar e muito esse tempo de tratamento, ok? Então, muitas vezes nós começamos com o psicofármaco e a psicoterapia. Um tempo depois, com a melhora, a gente vai retirando gradativamente os psicofármacos e ficamos só com a terapia. Agora, no que diz respeito aos psicofármacos, a medicina evoluiu muito no que se refere à supressão dos efeitos colaterais, que alguns eram pesados. Exatamente. A partir das décadas de 80 para cá, houve uma verdadeira revolução dentro do campo da psicofarmacologia. Então, hoje, nós temos psicofármacos com, assim, uma quantidade de efeitos colaterais bem menores do que existiam antes, né? Que os psicofármacos causavam antes. Mas nós estamos muito distante ainda do ideal, que, ou seja, há um psicofármaco que atue seletivamente, que vai melhorar, digamos, exclusivamente o ânimo do paciente, sem interferir, por exemplo, com o seu ganho de peso, com o seu metabolismo, quer dizer, ele vai engordar, ele pode muitas vezes ter diabetes, ele pode interferir na libido, né? Infelizmente, nós estamos num estágio ainda que nós temos que administrar, trabalhar com nossos pacientes esses efeitos colaterais que são negativos, né? Às vezes, o efeito colateral, às vezes tem até um aspecto positivo. Por exemplo, quando nós tratamos a ejaculação precoce e que receitamos lá um antidepressivo que ele tem um efeito anticolinérgico, pode influir positivamente. O sujeito melhorar lá da potência sexual, ok? Mas isso aí é o mínimo, é um efeito, entendeu? Mas a grande maioria são efeitos negativos, como você falou, influencia na libido, no ganho de peso, etc, etc. Doutor Ailton, muito grato aí pela sua disposição em vir cá falar conosco aqui no 9 Minutos. Eu que agradeço, né? Eu agradeço a TV Tribuna, no sentido de poder estar fazendo esses esclarecimentos e dizer o seguinte, que atualmente, né, hoje em dia, a psiquiatria ela pode fazer muito pelos nossos pacientes. Pode ajudar muito, pode evitar muitos problemas, evitar suicídios, né? Quando nós tratamos nossos pacientes depressivos, ajudar muito nossos pacientes que vivem ansiosos e que podem, com o tempo, ter problemas físicos, problemas de saúde, infarto, etc. Então,
Mais uma vez, então, eu agradeço, né, essa oportunidade. Nós é que agradecemos. Em 9 minutos, a gente contou com a presença do médico psiquiatra Ailton Vicente Rocha. Até já. Sou passageiro.